O que é que está na raiz dos problemas do Brasil, de verdade? Hoje, a gente vai mergulhar numa resposta bem provocadora, baseada nas ideias do filósofo Olavo de Carvalho. É uma análise que foge e muito das explicações políticas que a gente está acostumado a ouvir. A pergunta central que guia toda essa discussão é essa. Afinal, por que é tão difícil mudar o Brasil? Segundo a análise que a gente vai ver, a resposta está escondida num lugar que a maioria das pessoas nem sequer olha. Para a gente conseguir desemaranhar essa lógica, nosso caminho vai passar por 5 pontos principais. A gente começa com o que é descrito como uma crise de raciocínio geral no país. Daí, a gente vai para uma origem bem surpreendente dessa bagunça toda. Depois, vamos analisar a política, falando da armadilha da anticorrupção. E, por fim, a gente chega na proposta de uma batalha cultural que levaria décadas. Então, vamos lá. Antes de mais nada, é preciso entender a questão central. O argumento aqui é que, antes de procurar qualquer solução, a gente precisa primeiro reformular a pergunta para entender qual é o verdadeiro problema do Brasil. E onde é que esse problema todo começa? Bom, de acordo com essa análise, não é em Brasília, nem na economia. O ponto de partida é algo muito mais básico: uma crise na própria capacidade de pensar e de debater as coisas com clareza. Segundo a fonte, o debate público já começa, digamos, contaminado por uma falta de rigor intelectual. Palavras como fake news, por exemplo, não seriam usadas para buscar a verdade, mas simplesmente como armas para atacar os adversários. E isso, claro, acaba esvaziando qualquer chance de uma discussão séria. E essa crítica vai subindo até chegar no topo. A fonte usa palavras bem duras para descrever a capacidade de raciocínio jurídico de parte do judiciário, chegando a chamar de suprema besteira. Isso é apresentado não como um ataque aleatório, mas como o principal sintoma de uma crise de inteligência que teria corroído as instituições. Para a gente entender essa crítica a fundo, precisamos lembrar de um conceito: o poder moderador. Historicamente, no Império, essa era uma força de fora, o imperador, que agia como um juiz para resolver os impasses entre o executivo, o legislativo e o judiciário. E aqui a gente chega no coração do argumento jurídico da fonte. Seria uma impossibilidade lógica o Supremo Tribunal Federal ser ele mesmo o poder moderador. Por quê? Porque ele já é um dos jogadores em campo. E como em qualquer jogo, o juiz não pode ser um dos times, né? Ok, mas se a crise é de raciocínio, de onde ela vem? É aqui que a análise nos leva para bem longe dos palácios de Brasília e para dentro do lugar mais básico da sociedade, o nosso lar. É ali, segundo a fonte, que a desordem toda realmente começa. A teoria que se apresenta é bem radical. A crise de raciocínio do país inteiro começaria no quarto das crianças. A falha em ensinar a ordem e lógica nas tarefas mais simples do dia a dia acabaria criando uma mente confusa, que lá na frente se torna um cidadão e um profissional incapaz de pensar de forma coerente. Para essa ideia não ficar tão abstrata, a fonte usa uma analogia bem simples, a da caneta. Imagina a cena: pegar uma caneta, usá-la e, o mais importante, devolvê-la exatamente para o mesmo lugar de onde saiu. Parece uma coisa boba, mas simboliza a união perfeita entre o pensamento e a ação. Então, o ponto crucial aqui não é sobre ser uma pessoa organizada. É que essa pequena disciplina de casa é, na verdade, um treino para a mente. É um exercício de lógica. Isso pertence aqui. E de memória, que vai criando uma base para um pensamento mais ordenado na vida adulta. A análise leva essa ideia do lar ainda mais longe, trazendo uma visão bem simbólica e tradicional dos papéis dos pais. O pai representaria a estrutura, a ordem social, a razão. Já a mãe, a vida, a força vital. E nessa perspectiva, a fraqueza em qualquer um desses pilares não afetaria só a criança, mas ajudaria a espalhar essa desordem mental pela sociedade inteira. Certo. E como é que essa desordem mental de cada um se transforma em política nacional? A análise argumenta que uma população com raciocínio enfraquecido vira uma presa fácil para o que é descrito como uma estratégia política falha que acaba sendo um tiro no pé. A chave para entender essa crítica é o conceito de discurso retórico. Sabe quando um político, em vez de educar ou desafiar a opinião das pessoas, só usa as crenças e os medos que todo mundo já tem para atacar um adversário? O problema disso, segundo a análise, é que o político vira um refém da opinião pública em vez de ser um líder. E o mais curioso sobre o discurso anticorrupção é sua história. Longe de ser uma bandeira ideológica específica, a análise aponta que ela é uma ferramenta política genérica. Foi usada pela direita lá nos anos 40, pela esquerda nos anos 90 e, mais recentemente, pela chamada nova direita. E aqui está o pulo do gato da crítica estratégica.
Ao escolher a corrupção como principal alvo, a oposição teria escolhido um caminho mais fácil, mais popular, mas que, no fim das contas, evitou o confronto direto com o que a fonte considera ser a ideologia do adversário. Foi uma luta que fugiu do debate de ideias. A fonte argumenta que a escolha do ataque foi crucial. De um lado, a acusação de ladrão, que é um crime comum, do outro, a acusação proposta, cúmplice de regimes autoritários, citando alianças como o Foro de São Paulo. A diferença, segundo o argumento, é que a segunda acusação obriga um debate sobre a ideologia, sobre o projeto de poder do oponente e não só sobre o desvio de dinheiro. E essa citação amarra toda a estratégia proposta. A luta, na visão do autor, tem que acontecer no campo das ideias, confrontando de frente as crenças do oponente, e não com acusações que, por mais graves que sejam, tiram o foco do que ele considera o debate principal. E tudo isso nos traz para a parte final, a solução. E ela não tem nada a ver com política, nem é para agora. É uma batalha cultural que exige, olha, uma paciência gigantesca. A tese aqui é que vitórias em eleições são coisas temporárias, superficiais. A mudança de verdade, segundo a fonte, só vem de uma estratégia cultural de longo prazo, focada em vencer a disputa de ideias nas universidades, nos centros de formação, basicamente, espelhando o que o autor diz que a esquerda fez com sucesso por décadas. E como seria essa batalha na prática? A estratégia proposta tem 3 pilares. O primeiro é o foco na juventude universitária. O segundo é o método, nada de panfleto, e sim pesquisa científica séria para expor o que é visto como um controle ideológico. E o terceiro, talvez o mais difícil, é a mentalidade. Ter que sacrificar as ambições políticas de agora por um projeto que vai durar décadas. E a gente termina com essa frase, que é um paradoxo, mas que provoca uma boa reflexão. Ela resume toda a análise. A ideia de que, para conseguir uma mudança profunda e que dure, a atitude mais necessária e imediata é, na verdade, ter a paciência estratégica para lutar uma longa batalha cultural. Fica aí a reflexão sobre a natureza da transformação social.